Eu vejo muita gente falando que é cuidador de idosos ou que precisa de um cuidador de idosos. E você faz o quê? E sempre tem aquela conversa, né, de você faz o quê? O que é que para fazer? O que é que não pode fazer? A função do cuidador de idoso, ela depende muito de onde que o idoso está, de qual é o momento de vida daquele idoso, de como que está o quadro daquele paciente. Existe um cuidador de idoso que está no ambiente hospitalar e a função dele é uma, e o que está na residência a função dele é outra. Por exemplo, a principal função do cuidador de idosos é comunicar tudo o que acontece com aquele paciente. É garantir que todas as medicações serão ofertadas nos horários que foram aprazados. E aqui eu reforço, foram aprazados, ou seja, existe um aprazamento medicamentoso, existe um planejamento medicamentoso avaliado por um médico, na verdade prescrito por um médico, avaliado e realizado por um enfermeiro e seguido por uma equipe de cuidador de idosos ou de técnicos de enfermagem. Então ele precisa seguir esse aprazamento medicamentoso, ele precisa seguir e garantir que a rotina estipulada, que os estímulos estipulados sejam realizados. Ele precisa garantir que aquele paciente se alimente bem, se hidrate bem. Ele precisa observar, e isso é uma coisa que a maioria das pessoas não fazem. Ele precisa observar a quantidade de urina, a coloração da urina, o odor da urina, a quantidade de fezes, para ver se essas fezes estão adequadas ao tanto de que esse paciente, de alimento que esse paciente está ingerindo, ou se não, ao aspecto dessas fezes, ao odor das fezes, porque não é normal um paciente comer muito e não defecar, ou defecar pouco. A gente precisa verificar com um médico ou então com um nutricionista quais manobras a gente consegue fazer para adequar esse fluxo. Se come muito, precisa defecar muito. Se come pouco, defeca pouco. E não adianta o paciente defecar, por exemplo, um pouquinho. Se ele é um paciente que come muito e defeca um pouquinho todos os dias, no aspecto de cocô de cabrito, ou então de muito ressecadinho, isso significa que ali naquele trato, naquele sistema, pode estar havendo alguma complicação e isso precisa ser avaliado por um médico de preferência, não é nem pela equipe de enfermagem, é por um médico, não é? Vai, leva ao médico, leva a emergência, olha, tem 3 dias que está comendo normal, bebendo normal e defecando uma quantidade muito pequenininha com esse aspecto de cocôzinho de cabrito ressecado. Precisa avaliar, normalmente tem ali um bolo fecal naquele trato, tem alguma coisa impedindo de que as fezes elas consigam sair normalmente. Então, a função do cuidador de idoso é observar, monitorar, seguir as orientações que são passadas e ter uma boa comunicação. Precisa se comunicar bem, não adianta você ser um cuidador de idoso, bom profissional, bom tudo, que cuida muito bem do idoso, do paciente em si, mas não se comunica com a sua liderança, não se comunica com os familiares, porque de nada adianta, por exemplo, para mim, e eu reforço muito isso com a minha equipe, de nada adianta para mim você estar ali na residência, cuidando do paciente, se você não comunica nada comigo, se você não comunica nada com os familiares. Não adianta você estar ali cuidando dele e eu não saber se ele tomou café, se ele não tomou café, não tem uma foto do prato, não tem uma foto da medicação, não tem nada que comprove ou que me diga que está tudo bem. Porque uma coisa é você chegar e eu saber que você chegou, e outra coisa é eu acompanhar. E aqui eu não abro mão do acompanhamento. Eu quero ver a foto do café da manhã, eu quero ver o tanto de líquido que ele está ingerindo, eu quero saber quando foi que ele ficou, quando fez xixi. Aquele relato de plantão, de início do plantão, só no momento da saída, para mim não é eficiente. Porque a gente pode esquecer as coisas, a nossa memória é falha. Então, aconteceu, registra ou antecipa. Olha, agora eu vou preparar o café da manhã dele. Tira foto do que você está fazendo do café da manhã. Ou então tira foto do prato, do prato que você colocou e do prato que ele deixou. Para a gente acompanhar. Isso é muito importante. E essa é uma parte que é negligenciada. Porque às vezes o cuidador ele não sabe que ele tem dúvida, ele não sabe que alguma situação ali já mudou e que não é para que seja realizado, não é para ser mais realizado daquele jeito, daquela forma. Às vezes passa batido, gente, infelizmente, uma alteração no cardápio do nutricionista e as pessoas que não estão no plantão ficam com preguiça, né, de ler, de acompanhar. É natural, eu não vou dizer para você que não pode existir, normalmente acontece em muitos lugares. Por isso que é muito importante o acompanhamento em tempo real. Eu gosto daqui na empresa, a gente conversar quando vai sair de casa. Eu peço sempre para que comunique. Olha, estou saindo de casa para ir assumir o plantão. Por quê? Se o celular quebrar, se tiver assalto, se cair o celular e ele não conseguir se comunicar no horário certo dizendo que chegou, eu sei que ele saiu de casa, então eu vou ligar para a portaria da residência, eu vou ligar para a residência, eu vou buscar saber se aquela pessoa já chegou de fato ou não. E isso tranquiliza o nosso coração, porque imagine,
Se se eu tenho um idoso na minha casa e eu saio 6 horas da manhã para trabalhar e o profissional só vai chegar lá 8 horas, é um exemplo, tá? Eu fico com o coração angustiado até 8 horas da manhã para saber se aquela pessoa vai de fato ou se não vai. Observe como alivia muito mais o meu coração se eu sei que o cuidador de idosos às 5 horas da manhã fala, ó, estou saindo de casa agora para ir assumir o plantão. Assim que eu abro o olho, que eu vou olhar o celular direitinho, ver se está tudo bem com meu pai, com minha mãe, eu tenho o coração tranquilizado, sabendo que aquela pessoa já está saindo de casa para realizar o trabalho dela. E não só esperar o horário de assumir o trabalho, mas que ela já se programou, que ela já deu o sinal de vida, que está tudo bem, que ela vai, que está tudo certo. Então faça isso, saiba a sua função e tenha uma comunicação muito assertiva e muito positiva.